Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fora da Planta, Arquitetura de um jeito diferente. E hoje com uma convidada especial, que ela é do ramo, que é a Verônica Fraga, da Arquitetura Completa. Hoje a gente vai falar bastante com ela aqui, ela vai trazer muita informação dos desafios da arquitetura, tudo que ela acabou identificando em anos de carreira, vai contar tudo aqui para nós. Mas antes da gente começar, né, Gabi? Vamos falar primeiro dos Os nossos patrocinadores, patrocinadores, né? claro. Então, vamos mandar um abraço especial para os nossos queridos patrocinadores da Simoneto Grupo Duarte. Você que está buscando móveis planejados com precisão milimétrica, milímetro a milímetro, precisão e personalização, você encontra na Simoneto Grupo Duarte em 4 endereços. Você também pode contar com a Via Padova para a realização dos seus móveis soltos, sofás, mesas, cadeiras, poltronas, tudo isso e muito mais você encontra na Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente. Um agradecimento especial também para o nosso próximo parceiro, que é a Sim Digital. Agora a Sim Digital está fazendo uma instalação lá na Simoneto, lá no depósito, todo o Ó, depósito agora vai ser Sim Digital, que é um provedor de internet gaúcho que fala a nossa língua, entende a nossa dor. E a Sim Digital também tem o braço da Sim Empresas. Você, empresário e empresária, que sabe que não pode ficar com uma internet falhando, porque isso pode prejudicar os seus negócios e o seu resultado, você pode contar com o braço corporativo da Sim Digital, que é a Sim Empresas. Um forte abraço e agradecimento especial também para a SB Consórcio, meu amigo Sandro Belo, um forte abraço, que ele é um franqueado, revendedor exclusivo da HS Consórcio. Você que busca alavancagem financeira, alavancagem patrimonial, você pode contar com a segurança e a confiança da SB Consórcios e Investimentos Imobiliários. Um forte abraço também para a Verstein, a Verstein Store, que você encontra aqui no nosso querido Shopping Total, que veste a musa do programa, Gabriele Lima, a arquiteta Gabriele Lima, usa a Verstein. E também um agradecimento especial para o meu amigo Carlos da Via Condote, que eu também sou patrocinado aqui, ó. olha só. João Lacerda veste Via Condote. Gabi, vamos dar as boas-vindas para a nossa convidada de hoje? Nossa, vamos, a gente vai perguntar um monte de coisa para Verônica. É tão bom a gente ter uma colega para a gente poder debater sobre várias coisas da arquitetura, do mundo, né? Então, assim, primeira coisa, Verônica, quando a gente fala em arquitetura completa, o que que faz parte dessa arquitetura completa? Conta um pouquinho para quem não te conhece, o que que faria parte desses serviços do teu escritório? Porque eu fui conversar contigo, eu comecei a perguntar para ela, o que que tu faz? Ela, faço isso, faço isso. Eu falei, gente, não é possível. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dos serviços do escritório e contasse um pouquinho da trajetória. Então, o escritório, na verdade, ele começou com meu pai. A nossa empresa, ela tem mais de 37 anos de mercado. Ele começou com a área de execução de obras, e aí me apaixonei pelo ramo, né? Fiz a faculdade de arquitetura, e com todos esses anos de mercado e de trajetória, a gente começou a perceber quais eram os estresses que os clientes passavam, toda a parte de perrengue, de obra que eles passavam, a gente tentou, ao máximo, suprimir tudo isso, né? Então, como é que veio a questão da arquitetura completa? A gente viu que dentro de um processo de obra, além da parte do projeto, os clientes tinham que ter alguém que executasse a obra. Além da parte de execução de mão de obra, eles precisavam de fornecedores para a parte de móveis, para a parte de pedras, para a parte de box de banheiro. Eles precisavam depois pessoal que fizesse a parte de cortinas, precisavam da parte da decoração da casa. E quase todas as empresas do ramo, elas segmentam tudo isso. Ou fazem só a parte do projeto, ou fazem projeto e acompanhamento, mas não cuidam dos fornecedores. Não tem fornecedores que são parceiros realmente, né? Eles só indicam o fornecedor, mas não vestem a camiseta, né, do fornecedor e junto com o cliente. Então, a arquitetura completa, ela vem para suprir essa necessidade que o mercado tem, que os nossos clientes têm, de centralizar toda a parte da gestão da obra em uma pessoa só, para ele não ter que lidar com diversos fornecedores. Não, e outra coisa, né? O projeto, ele é muito importante, é primordial na hora da obra, mas assim, só na obra que a gente sabe como resolver os problemas, os perrengues que acontecem, como solucionar. Então, se tu faz a gestão da obra e com os fornecedores, é muito mais assertivo, né?
E outra, que nem tu comentou, é uma empresa familiar de muito tempo. Então, às vezes tu vê algum profissional que recém começou, né? Recém tá aprendendo, algumas coisas a gente, inclusive, aprende durante a obra, né? Durante o nosso processo. E tu já tem já é desde pequena. Sim, desde pequena, assim, imersa nesse mundo, né? E o que a gente vê de diferencial do escritório? Como eu vivo muito dentro da obra, eu sei todos os processos, inclusive já trabalhei em obra com meu pai, esse é uma curiosidade. uma curiosidade sobre mim, né? Que eu lá, na minha adolescência, eu já trabalhei literalmente como pintora, fazia alguma coisa de elétrica dentro da obra. Então, literalmente, eu sei como que se faz o passo a passo. Então, eu sei coordenar as pessoas porque eu sei como que faz, né? Isso é uma coisa que a gente está sempre aberto a conversar com os profissionais para que a gente entenda os processos, as lojas, as fábricas, que nem a Simoneto, né? A gente é uma grande parceira do nosso escritório porque a gente percebe que eles têm o mesmo olhar para o cliente e o cuidado que a gente tem, que não é só na hora da venda. É na venda, é no processo da medição, é depois de cuidar do móvel, é no pós-venda. Então, a gente tem esse atendimento familiar mesmo, de que a gente lida com o cliente para cuidar dele, né? Para cuidar do patrimônio dele. E quando tu sabe como é feito, da forma que é feita, tu consegue cobrar melhor dos fornecedores, né? Porque às vezes, se tu não sabe como é que é feito determinada execução, fica muito à mercê do fornecedor. Ah, isso pode fazer, isso não pode fazer. Então, quando tu sabe, tu consegue cobrar da melhor forma, inclusive verificar qual que é o melhor fornecedor, qual fornecedor não faz sentido, porque hoje a gente tem muitas tecnologias, a gente tem muitos materiais que vão mudando, né? Então, E eu acho que o que mais assim a gente vê no mercado de um tempo para cá tem muita propaganda. A propaganda é enorme e o que a pessoa entrega. A entrega é mínima, né? A entrega é mínima. E aí é aquela coisa, na hora da venda é tudo lindo, é champanhe, e aí depois, na hora de realmente executar o que você tem que executar, não são bons profissionais. E isso que tu falou, Gabi, realmente assim, quando a gente tem essa carga de ter vivido muita coisa, né? A gente percebe a diferença entre um bom fornecedor e aquele fornecedor que está querendo fazer festinha só para vender. Exato. E deixa eu te perguntar, além da parte de obra, da parte de projeto, vocês também entregam para o cliente toda a precificação, todo o custo da obra, né? Então, para o cliente é uma segurança. Com certeza. O que a gente tem de método no escritório? Desde o início do projeto, a gente tem uma conversa chata que eu sempre falo com o cliente, que é a parte da viabilidade financeira. Então, desde o iniciozinho, a gente vai conversar sobre valores. Muitos escritórios não querem assustar o cliente, chegam dizendo que tudo dá para fazer, chega no meio do caminho, o projeto está ficando lindo, maravilhoso e não tem como ser executado porque o cliente não tem o valor correspondente. Então, desde o início, a gente mostra todos os nossos projetos, eles são orçamentados a nível fino, né? Então, tudo que eu apresentar no projeto para o cliente, toda a parte de interiores que eu mostrar, até os vasinhos de flor, eu sempre falo, né? Até os vasinhos de flor vão estar orçamentados, os quadros que eu colocar na parede, eles vão estar orçamentados. Então, o cliente sabe exatamente quanto que vai custar a obra, no mínimo detalhe. Por isso que é tão importante também o cliente te passar o valor que ele pretende investir, porque às vezes a gente sabe, às vezes o cliente, eu vou dar tal valor, porque ela vai fazendo esse valor, porque eu sei que vai um pouquinho mais. Não, teu caso, tu, que nem tu falou, tu dá certinho. Claro que às vezes acontece alguma modificação de preço, enfim, né? Porque tem ajustes de preço. Sim. Mas para o cliente é uma segurança maior, né? Sim. E a gente tem uma pergunta no nosso briefing que é: se o teu sonho sair fora do orçamento, segue o sonho ou segue o orçamento? Então, por aí eu já sei se eu vou mostrar para o cliente opções que vão sair fora do orçamento, sabendo que vai seguir o sonho dele, ou não vou nem mostrar, que é para não causar frustração, né? Essa é uma pergunta de R$1 milhão, né? Não, eu já vou anotar. Né? Pessoal, você que está em casa aí, se anota isso, eu vou começar a usar lá na Simoneto também. Não, eu adorei, vou botar aqui dica. crédito, Verônica. É isso aí. Porque o que a gente faz? Quando o cliente diz para mim assim, não, Verônica, eu quero seguir meu sonho, mesmo que saia fora do orçamento, a gente sempre fala, a obra ela não precisa ser feita tudo de uma vez só, né? E até o cliente sempre pergunta para mim, eu vou terminar o projeto, mas eu não queria começar a obra agora. Ele pode começar a obra quando ele quiser, o projeto está feito, está pronto. Então, ele pode orçamentar tudo o que ele quiser e se preparar financeiramente para essa execução. Fazer tal e qual ele quer, esperar um pouquinho, né? Se preparar financeiramente, executar ou fazer a obra em etapas. Muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa também. A gente faz a parte mais bruta da obra para ele poder usar o apartamento ou a casa e depois ele faz os outros detalhes.
Não, e por isso a importância do profissional junto, para poder orientar, ó, até essa fase a gente consegue fazer, que é importante, porque uma coisa depende da outra, né? Com certeza. Então, aí é importante para até orientar o cliente, ó, a gente pode fazer por ambiente, ou a gente pode fazer por determinada fase, e aí vai ajustando. Então, o profissional é muito importante nesse momento, Não, né? e saber toda a parte da execução da obra, tu consegue mostrar para o cliente o que ele vai fazer agora, o que ele vai investir agora que não vai dar retrabalho. Né? Eu já tive um cliente que a parte do piso que ele queria, ele pensou em fazer em um segundo momento, que era uma das partes mais onerosas do projeto. Só que eu falei para ele, tu imagina todos os teus móveis dentro do apartamento, e aí daqui 2 anos tu vai trocar todo o piso. Como é que faz? Né? Como é que faz? Vai ter retrabalho, vai ter que desmontar os móveis, às vezes o móvel não fica 100%, né? Uma coisa que já tá ali. Então, algumas coisas, quando a gente tem essa visão do todo da obra, né? Que é uma dos diferenciais também do escritório, que a gente tem essa visão holística. Não é só pensar na parte estética, na parte ergonômica, na parte orçamentária, na beleza, e sim no todo do processo da obra, da experiência de obra, para que a gente realmente consiga entregar algo para o cliente, que ele não vá ter retrabalho depois, que ele não vá ter estresse depois, que ele não se arrependa depois do que ele fez. A mesma coisa o gesso, né? Imagina, eu vou trocar todo o gesso, vou fazer um gesso novo. Imagina com todos os móveis ali. Sim. Às vezes o cliente não tem noção, Não né? tem noção, acha que pode fazer o gesso depois. Aí eu sempre falo, gesso dá uma sujeirada. Faz o gesso agora, de repente os pontos de iluminação, que vai botar um monte de pontinho, deixa só o central e depois fura, que daí é bem tranquilo fazer só o furo e colocar os outros pontos, né? Sim, até porque tu já comentou, né, João? O gesso, ele prejudica muito os móveis, né? Exatamente, tem que ter uma preparação para os móveis, né? Então, o piso, o gesso, toda essa situação, ela tem que ser basicamente resolvida para a concepção, para a recepção dos móveis, né? Senão acaba tendo justamente esses conflitos. Então, quando o cliente deixa algumas coisas para depois, até para fazer isso, né, Verônica, tu precisa de um acompanhamento, tu precisa de uma assessoria, né? De um arquiteto, de um profissional para falar, olha, isso aqui dá para deixar para uma segunda oportunidade, agora isso aqui não tem jeito, vamos ter que fazer agora, né? Sim. É principalmente uma das coisas também que a gente sempre fala, a questão de móveis fixos e móveis soltos. Móveis fixos é uma coisa que tu vai colocar lá no lugar, que ele vai implicar onde que tá a pintura, é o tipo de coisa que tu vai fazer aquele ajuste fino, que de repente tu vai ter que fazer uma repintura por cima para deixar ponto. O móvel solto, tu pode utilizar um sofá que tu já tinha e depois tu trocar por um novo. Então, eu sempre recomendo. Primeira coisa, bota os móveis fixos, que é a parte mais grossa da obra, e depois investe numa cadeira de valor mais alto, né? Ou numa mesa, alguma coisa que seja solta, que é mais fácil de inserir no ambiente. Ou faz um parcelamento com o Jonathan lá da Via Padova. Com Consegue certeza. fazer um parcelamento em 12 vezes lá e dá para adquirir tudo junto. É verdade. Mas, eu queria fazer uma pergunta para a Verônica, que na verdade a Verônica, né, Gabi? Nossa parceira aí já há 4 anos lá da Simoneto. E eu conheço toda a família até, mandar um abraço pro pai lá, um abraço pro Ney, um abraço pra mãe também. Obrigada. E a gente acompanhou, né, nesses 4 anos a gente trabalhando junto, né, a gente acompanha tanto o crescimento da Simoneto como o crescimento do teu escritório também, né. Então todo esse posicionamento. E a Verônica, né, Gabi, ela é estourada no Instagram, né, é estourada nas redes sociais, com né. certeza. Então, Revista, revista, né? entrevistas. Não. Então, eu consegui ter muito prazer, assim, de ver toda essa construção, né? E todo esse posicionamento e a criação da rede de apoio, né? Que a Verônica sempre teve um respeito muito grande pelos parceiros. E ela entendeu, ó, é com esses parceiros aqui que eu vou ter o lastro para poder crescer, né? E conta para nós um pouquinho, Verônica, como é que é esse desafio, né? Do crescimento, né? Do teu escritório, cada vez mais, com mais clientes, com mais projetos, com mais obras, né? Mas mantendo essa essência da empresa familiar e da visão holística. Eu acho que uma coisa muito importante é a questão do propósito, né? Não importa o quanto tu cresça, não perder o teu propósito, né? E a questão das pessoas que estavam contigo lá no começo, que nem a Simoneta, não largo por nada na vida, já várias empresas vão lá, tentam entrar nesse Deve escritório. ter uma empresa por semana A lá Gabi compartilha assediando. comigo essa emoção, porque é uma empresa que está sempre ajudando a gente, né? Está sempre apoiando qualquer coisa que acontece. Às vezes, a gente sabe que obra sempre dá problema, né? Aí dá um problema aqui, dá um problema ali, um ajuda o outro, e a gente tem essa coisa muito forte de sempre se cooperar um com o outro, não um botar a culpa no outro. A gente sempre pensa no cliente, ele poder ter esse respaldo de que a gente vai resolver, não importa como a gente vai, né? Sim. Que nada é insolúvel.
E eu acho que essa questão muito forte, assim, do propósito, tanto eu quanto o Ney, meu pai, né, que eu falo, todo mundo pergunta, é papai, é Ney, quem que é quem? É o papai. Então, eu e o papai, a gente tem essa questão de pensar em qualificar a vida das pessoas, né, de trazer bem-estar, de saber o quantas obras a gente pode pegar ao mesmo tempo, para também não pegar um número muito grande e não conseguir atender os clientes. Então, a gente tem isso muito forte, assim, do nosso atendimento sempre ser um atendimento premium, assim, ser um atendimento diferenciado, ser um atendimento humano, né? Não maquinizar as coisas, que a gente vê que cada vez mais o pessoal está com isso, fazer as coisas tudo modelinho, tudo igual, achar que todas as pessoas são iguais, e cada pessoa é diferente, né? Cada ambiente é diferente, cada pessoa quer se sentir de uma maneira dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho. E eu acho que é isso. Não, e outra, quando tu me passou algumas fotos de projeto, eu amei vários, inclusive tem um até geek ali que eu adorei. E assim, eu fico imaginando o pessoal nos assistindo e falando: eu quero a Verônica, eu preciso dessa arquiteta. E queria te perguntar, qual que é o foco do escritório? É residencial, é comercial? Quais serviços, né? Para quais personas vocês atuam? A gente atende todo mundo. Eu vou te dizer, a gente não tem assim um foco exato de alguma coisa que a gente faz. A gente sempre fala que o nosso atendimento ele é personalizado. Ele vai ser feito para o nosso cliente. O nosso foco é sempre entender como que a pessoa quer se sentir nesse ambiente, o que ela quer desfrutar daquele ambiente, tanto a parte de comercial, residencial, apartamento, casa. A gente gosta desse desafio de sempre ter coisas novas, de lugares novos, de pessoas novas, e cada cliente é um cliente, sempre é um desafio. Então a gente gosta bem variado, assim, de atender todos os tipos de pessoas. Ah, isso é muito legal. Enquanto a gente está conversando, eu vou pedir para o Tavi passando alguns projetos para o pessoal ver. Mas é bacana, né? Eu acho que como o projeto ele é muito técnico, mas ele envolve a criatividade, é importante para o arquiteto ele ter essa variedade, porque acaba te instigando a pesquisar, a ver coisas novas, a ver outros tipos de perfis. Então é bem bacana nesse sentido. Olha aí, ó, já vamos ver. Vamos mostrando esses projetos fantásticos. E outra coisa que eu ia te perguntar, enquanto a gente estava conversando, me conta um pouquinho, vocês também, em todos os projetos de vocês aplicam Feng Shui? Como é que é essa questão? O cliente pede... Olha o geek ali. Olha aí, ó, eu amei. Eu sou geek, otaku, então assim, eu adorei esse projeto, olha que detalhe bonito desse painel, olha, todo ventilado, né? Não, e ele foi uma releitura de uma nave, da nave do Star Wars. Ele queria elementos, a gente fez toda uma pesquisa. Nossa. E aí um elemento que se repetia era aquele padrão. Então a gente fez o padrão para ele. Que legal. E o cliente de cara, assim, a gente pensou, será que ele vai notar que é, né? E ele de cara, meu Deus. Identificou instantaneamente. Ai, que legal. Sim, por exemplo, outro profissional talvez botasse, vou botar um ripado, vou botar um... Não, foi uma pesquisa a fundo, né? Que nem tu comentou, é um envolvimento com aquele cliente, né? Fazer o melhor possível para ele ter uma sensação de que aquilo é para ele. Sim, aquele projeto é uma imersão, a casa dele é um refúgio, né? E me conta isso do Feng Shui, eu acho o máximo. Eu tenho em casa aplicado Feng Shui. Sim. E é isso, os clientes te pedem, tu aplica mesmo sem eles pedirem? Como eu é que aplico sem eles pedirem. Sutilmente. Acho que é uma coisa que já tá tão dentro da minha cabeça, assim, que eu não preciso nem... tipo assim, abrir ali os documentos para a gente ver, uma coisa que a gente faz naturalmente. Alguns clientes, normalmente de partes comerciais, assim, que reclamam, a gente não tá vendendo tanto, tem alguma coisa errada, não sei o que é. Aí ali eu já começo a ver o que é, né? Tem um exemplo de uma creche pet que a gente fez, que eles tinham a parte do caixa deles, ele era virado de lado para a entrada. E no Feng Shui, a parte onde tu tem que ter o comando, né? Ela tem que estar de frente para a entrada. Foi só mudar o layout da parte da entrada, da recepção deles, que as coisas começaram a fluir de novo. São coisas sutis que a gente consegue fazer. A gente trabalha também com neuroarquitetura e arquitetura biofílica. Então, a gente estuda essa questão do processo do ser humano e da psique, né, dentro do espaço onde ele vive. Uma outra peculiaridade é que agora eu estou fazendo uma pós-graduação de neurociência e comportamento humano. Então, eu gosto muito de estudar esse tipo de coisa, assim, cada vez eu estudo mais. E é uma coisa que a gente acaba colocando nos projetos sem nem perceber, né? Já faz parte do meu processo criativo. Isso é uma coisa do casal, viu? Eles não param de estudar, eles não param de aprender. O Rafa, o marido, né, já tem vários livros publicados. Então, assim, ó, é muito bacana fazer essa troca de experiência com a Verônica e com o Rafa, porque eles sempre trazem alguma coisa nova, né? Eles nunca estão estagnados, nunca estão parados, estão sempre buscando informação.
e vendo de que forma consegue aplicar isso na arquitetura. Isso é muito bacana, né? Isso é muito importante, né, para o cliente utilizar de todas as ferramentas para poder entregar um bom projeto, para poder, né, da melhor forma para ele. Mas outra coisa que a gente estava conversando, tu também faz laudos? Como Também assim? faço laudos. O que essa mulher não faz, A Verônica tem mais gente? profissões que a Barbie Profissões, né? Várias skins. Eu fiz também uma pós-graduação de perícia judicial, então também vindo para atender a questão da arquitetura completa. Dentro do escritório não é que eu faça todas as coisas, eu gosto de ter expertise para que os meus braços, as pessoas que trabalham comigo, sejam bem orientadas. Sim. Né? Então eu faço isso também. A gente viu que foi uma necessidade dos clientes. Às vezes tu chega no apartamento, ele está com uma infiltração e o vizinho de cima diz que a culpa não é dele, não quer arrumar, ou no meio da obra já aconteceu, de eu ter que fazer um laudo, a obra tá linda, pronta e começar a chover na cabeça do cliente. Meu Deus. E o vizinho de cima é apartamento alugado, então tá nessa tramitação. A gente já pegou também um dos casos, que foi um caso que me marcou muito no escritório, a gente pegou para fazer um apartamento que pegou fogo. E a senhorinha que era a mãe da família, ela faleceu nesse incêndio. Então Nossa. a gente fez toda a reestruturação desse apartamento para venda, porque ninguém queria mais ficar dentro do apartamento. E para nossa surpresa, a coisa ficou tão boa que a família voltou a morar dentro do apartamento. Então foi assim, tipo, uma coisa muito, muito marcante na minha trajetória. Eu fiz junto com a minha mãe, também sou artista plástica, entre outras coisas. Meu E a gente Deus! fez- Gente, Eu não vai ter programa. Eu falei. Vai E a ter que ter gente umas fez 3 uma temporadas. A gente fez uma parede decorada na sala, eu e minha mãe também é artista plástica. E aí, quando a gente foi mostrar para a cliente, eles ligaram para nós e disseram: Olha, Verônica, ficou tão bom que a gente quer voltar a morar no apartamento. Então, para mim, isso foi uma que baita Nossa. realização, né? Conseguir Sim. qualificar tão bem o espaço e transmutar aquela memória muito ruim, né? Que eles tiveram. Sim. Que acontece muito, né? Quando há um falecimento na família, né? Alguma tragédia, as pessoas querem se afastar, né? Daquilo o máximo possível. E tu conseguiu justamente eliminar aquelas memórias ruins e provavelmente criar novas memórias muito agradáveis e muitas vezes amenizar, né? Aquelas memórias ruins que ficaram no passado, né? Sim. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Verônica. Mas e o projeto? Tu faz aqueles projetinhos baratinhos de internet, Verônica? Não, depois de tudo que ela falou, eu fico imaginando o cliente me vir com um orçamento externo. Exato, a gente estava Não, batendo um olha. papo esses dias e a gente estava muito Sim. chocado aí, né, Gabi? Tu também, né? A gente conversa bastante sobre o mercado da arquitetura, né? O famoso projetinho baratinho Projetinho. online, né? Online. E A gente conta tava pra nós aí. conversando- tava conversando com a Gabi também sobre isso, que já tive questões de clientes que viram. Às vezes o cliente ele fica tão imerso no Instagram, fica olhando um monte de gente, e aí vem e fala com a pessoa que dá mais atenção, né? E aí Sim. não se lembra de onde é que veio a propaganda, de onde é que não veio. E eu tive essa questão da cliente achar que o projeto, que a consultoria ia custar, pode falar valores? Pode falar. Pode falar. Claro! Que ia custar 450 pila fazer o ambiente dela. Sim. E aí eu falei, não, mas a minha propaganda tu não viu, porque eu nem coloco valores, né? A gente faz, todo o projeto é conforme demanda. Personalizado Então, pro cliente, personalizado, né? O que ele precisa. Existe a hora técnica, existe um escritório, né? Tem um escritório próprio, tem equipe que trabalha comigo, não paga nem a luz do escritório Nossa. esse valor se a gente for ver o ambiente. E aí, conversando com ela realmente viu, né, que essa questão. O que o pessoal vende? O projeto pré-pronto, né? Sim. Tipo, é tudo padrão. Genérico, né? Genérico, é mais ou menos padrão, que nem algumas marcas que eu não vou falar, que senão vai gerar polêmica, que tem ali, te ensina uma paleta de cores, então tem 5 cores que tu pode utilizar, tem 2 tipos de sofá, tem 2 móveizinhos assim assado, e tu monta aquele ambiente rapidão, tu faz ali, monta, e a cliente nem sabe se vai gostar ou se não vai gostar, porque é aquilo ali que tu entregou. E quando é um processo online, que tu nem sabe onde é que a pessoa tá, tu pagou o valor, a pessoa te entregou aquilo, e depois não tem volta. Sim. E esbarra na medição, esbarra na funcionalidade, os Sim, eu afastamentos. até falei para cliente, se tu vai fazer um projeto online, uma pessoa que vai te cobrar 450 pila, quem vai fazer a medição no teu apartamento? Tu. Sabe fazer medição? Não, e o envolvimento também, Como é que né? teu Imagina. projeto vai ficar, o Teus teu pontos projeto de elétricos, móveis, como é os que pontos Tomada. elétricos, a iluminação vai ficar no lugar certo? Né? Tu Deus, pensou nos circuito. fluxos desse ambiente? Tu pensou na parte da vivência dentro do ambiente? Qual é a sensação que tu quer ter? Te perguntaram Ergonomia. sobre isso? Ergonomia? Nossa, E é essas coisas depois não funcionam. A pessoa depois se arrepende do que aí gastou 450 pila e em vão. Botou no Sim. lixo, porque não ficou como queria. É Não, verdade. e pode gastar muito mais também, né? Porque assim, a pessoa vai na ilusão, eu vou
pelo preço, não pelo valor, né? Sim, Vou pelo exatamente. preço, vou comprar aquilo dali e efetivamente ela vai conseguir executar. Aquilo ali vai dar E problema, vai dificilmente, né, causar Gabi? muito mais prejuízo, Alguém que né? começa com um produto barato, né, um projeto barato, dificilmente na hora na execução vai mudar o comportamento, né? Dificilmente vai optar Não, e depois por uma empresa para normalmente, João, executar de uma essas forma correta, né? pessoas que oferecem um projeto online, ela vai te entregar o desenho, umas medidas genéricas e tu te vira. Sim. Tu vai sair totalmente desprevenido com o projeto na mão sem saber quem que vai Boa sorte, contratar. né? Boa sorte. E quanto vai custar para executar isso? Sim. Não E aí o sei. próximo passo, talvez ela escolheu o marceneiro mais barato, né? E depois a iluminação mais barata que ela achar na internet. E aí Em um ano tudo isso aquele... aí já ruiu. Exatamente, exatamente. Aquele sonho, né, do ambiente planejado vira um pesadelo, né? Aí não vai ter Feng Shui que salve. Não, Não, nem Feng Shui, nem nem oferenda, neuroarquitetura, né? nem Nem se der uma biofilia, oferenda dentro do apartamento resolve, né? Ai. nada. E falando um pouco sobre biofilia, neuroarquitetura, contar um pouquinho sobre a influência desses estudos e dessa metodologia para o cliente. Porque às vezes a pessoa não tem muita ideia, né? Ela pensa, biofilia, vou botar essa plantinha aqui, mas não é isso. É Não é? muito além da Muito plantinha, além, né? É muito além da plantinha. A biofilia, ela vai tratar de como que a pessoa se sente para voltar à sua natureza. Não é só a natureza da planta, né? São as formas naturais, as texturas naturais, os cheiros naturais, a visão da gente poder enxergar a janela, da gente poder ver o céu, ver o sol. Então, tudo isso a gente leva em consideração, tipo um espaço que é de descanso, que é de lazer, que é um espaço de descompressão, ele tem que ter uma janela para tu conseguir ver uma iluminação natural. Ele tem que ter, não ser um ambiente cheio de pontas, assim, ser tudo quadrado, cheio de pontas, ser aquelas cadeiras que são duras, não ter textura, ser aqueles espaços que dá eco, né? Então que a gente não tem um tapete legal, que a gente não tem uma textura legal nas paredes, as cores também que remetem à natureza, que são as cores naturais, para o pessoal pensar que cores são que remetem à natureza. Tudo que a gente tem na natureza tem cores, tipo o chão, né? A terra tem as suas colorações, o céu tem as suas colorações, o sol tem as suas colorações. Então são cores naturais, que nem aquele cor-de-rosa que é o fúsico, aquele, é uma coisa que não é natural, né? Então tu pensa tudo que foge à natureza, ele não entra dentro dessa questão da biofilia, e sim as coisas que são que te remetem à tua essência, né? Ao natural do ser humano. Sim, e isso impacta muito na vida do cliente, né? Imagina que né, às vezes a pessoa ela tá num ambiente e ela nem sabe por que ela tá se sentindo tão bem ou por que ela tá se sentindo incomodada. Então, tu imagina o poder de um projeto com Feng Shui, com neuroarquitetura, com biofilia, o peso que ele vai ter de qualidade de vida para aquele cliente. Né? Como é que vai ser ele, como é que vai ser o impacto para ele ao acordar, a voltar para casa do trabalho ou a ir para o trabalho? Isso daí pode afetar diretamente em diversas coisas da vida dele, né? Então é um projeto bem executado, tem um peso enorme na qualidade de vida. Com certeza. Agora me lembrei de uma cliente que eu cheguei para fazer um orçamento. E assim, já vi de tudo que vocês possam imaginar, né? Chega na casa das pessoas, as coisas são assim, reviradas. Nessa cliente eu cheguei, para mim era um lugar normal, assim, tipo, tudo arrumadinho, não tinha bagunça. E aí ela falou que precisava ressignificar aquele espaço porque era muito bagunçado. Eu cheguei, olhei em volta, não tinha nada fora do lugar, nada fora do lugar. E aí eu falei para ela, mas o que que o que que te incomoda, assim, é quando o pessoal chega de casa e não tem onde colocar o sapato, tu não tem onde colocar as coisas que tu chega, as chaves? Não, a gente tem ali, ó, ali aquela portinha para colocar o sapato. Super organizado. Eu disse, tá, mas então as crianças quando chegam da escola, elas vão largando os brinquedos para tudo quanto é lado. Não, ali aquela caixinha, são a caixinha dos brinquedos, o pessoal sempre coloca ali. Eu disse, então na hora da janta, assim, tipo, tu não tem onde colocar os teus pratos, não é acessível? Não, é ali, ó, do lado da mesa. Eu pensei, gente, então vamos olhar em volta, né? Aí respirei fundo, assim, então vamos mais profundo nisso daí. Daí eu comecei a olhar em volta, em cima da mesa dela, ela tinha 2 tipos de textura nas cadeiras. Em cima da mesa tinha um lustre que tinha umas pontas de ferro, assim, pontudo, e mais um vidro que era mini boreal, estranho, assim. Em cima do sofá tinha 6 tipos de texturas diferentes de almofadas. O rack dela de 2 tons de madeira que não era igual da mesa e muito menos das cadeiras. A escadaria dela era de outro tom. Nossa! E aí eu comecei a apontar. É isso que tá te incomodando? Ela, é.
não aguento mais. Ela falou, não aguento mais. Isso era uma mudança sutil para ela fazer, né? Era uma coisa sutil, mas incomodava demais a cliente. Então, essa questão da neuroarquitetura, ela vai muito além. A pessoa às vezes não sabe o que está incomodando, mas são esses ruídos que tu tem dentro de casa. Como se tu entrasse num shopping que tem a montoeira de barulho e tu fica assim, enebriado e não sabe nem o que é que tá te incomodando. É todo aquele ruído. E o ruído das coisas estéticas também incomoda tanto quanto os ruídos sonoros, né? Sim, sim. E, ô, Fernando, tu falou que tu também é artista plástica, né? Tu tem essa veia já da família, né? E deixa eu te perguntar, de que fonte que tu bebe? Tu tem uma inspiração hoje de algum artista plástico que tu te inspira? Ou tu acabou descobrindo um estilo próprio teu, né? E tu consegue aplicar isso hoje também, que nem o Feng Shui, tu consegue aplicar de uma forma sutil toda essa parte das artes nos teus projetos? Eu gosto muito do Monet, né, da questão da arte abstrata, do impressionismo. Sim. Mas uma artista que eu amo de paixão é minha mãe. Ah, Tua inspiração. inspiração. A fonte está dentro de A casa. minha fonte tá dentro de casa. Então, ela que me ensinou toda a parte das técnicas, assim, de observação. E outra arte que eu gosto muito é o Zentango, que é um traçado meditativo. Isso eu fazia episódio de meditação desde pequena, que eu sempre fui muito acelerada. Então, minha mãe botava em coisa que é para meditar. Vai meditar, mulher, vai meditar. Medita, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, medita. Então, eu gosto de formas geométricas, assim, eu gosto de padrões, de repetição, e eu gosto dessa coisa mais natural, assim, mais impressionista, mais orgânica. Essas coisas são as coisas que, sempre que eu posso, assim, botar num projeto, eu dou um Sim, toquezinho. sim. Não, agora eu já quero Não, ver essas achei artes. maravilhoso, né? Quando tu perguntou da fonte que bebe, eu já ia dizer, eu também quero beber. Vou querer um golezinho. Me diz onde é que é, assim, só pra... Eu Sim. não conheço muitas fontes, né? É. E deixa eu te perguntar, assim, ao longo dessa trajetória, teve algum projeto que para ti foi muito marcante? Que, claro, todos os nossos projetos é muito bacana quando tu vê o cliente vivenciando aquilo, quando ele percebe, que nem tu comentou ali do Star Wars, quando ele percebe as coisas que tu pensou. Mas tem algum, assim, que o cliente comentou, viu e tu, fiz um trabalho legal. Tem algum projeto marcante? Eu acho que o mais marcante da história realmente foi esse do apartamento incendiado, porque foi o maior projeto, primeiro maior projeto que eu peguei na minha vida. Era um apartamento, eu acho que de 100 e poucos metros quadrados. Era enorme, o orçamento era minúsculo, então eu tive que fazer um verdadeiro milagre e ainda fiquei assim, tipo, muito apreensiva se eu ia conseguir ou não. E aí, no final das contas, e ainda foi um drama, assim, porque quando eu fui tipo, tirar todo o reboco do apartamento caiu. Quando a gente começou a mexer nas coisas, a gente achou a identidade da senhorinha que tinha falecido, que era a mãe do pessoal. Então foi uma coisa que acho que desde o começo me comoveu muito, assim. Foi uma coisa que eu trabalhei muito, assim, tipo, focada para conseguir transformar aquele ambiente. Nossa, que bacana, Bacana, né? E a Verônica, eu acompanho muito as tuas comunicações no Instagram, né? Na rede social, compartilho tudo que eu posto lá, acho maravilhoso, compartilhe. Eu vi esses dias que tu fez, inclusive, um vídeo com o seu Ney, né? Então foi muito bacana também. Foi obrigado. Imagino que tu deve ter sequestrado a metade da outra família para poder convencer ele a gravar, a fazer a gravação contigo lá. Mas ficou lindo, ficou assim, justamente transpareceu esse conceito de arquitetura completa, né? As soluções dentro de casa e arquitetura familiar também, né? Que isso gera um aconchego, gera um conforto muito grande para quem está assistindo, né? E aí eu te faço uma pergunta, né? Com esse mercado que tu falou, né? Daquele projeto baratinho de R$ 450, que inclusive gerou uma confusão para a cliente, né? A cliente muitas vezes te encontrou achando que era tu que estava anunciando esse valor de R$ 450, Sim. mas era uma comunicação completamente diferente, né? O que tu busca, né? O que tu acredita hoje que na rede social tu consegue criar cada vez mais a tua marca e gerar a tua distinção, né? Mostrar que tu tá numa prateleira diferente, pronta para atender quem realmente quer solucionar uma dor, quer realmente transformar a sua vida através da arquitetura, né? O que tu entende hoje que são as tuas principais armas de diferenciação, né? Na comunicação. Eu acho que na comunicação isso foi desde o começo da nossa carreira, assim, a gente nunca se preocupou em vender para o cliente, né? A questão de valores, assim, a gente nunca foi uma coisa, a gente sempre procurou mostrar para o cliente os nossos diferenciais, né? E a venda é uma consequência, né, de um trabalho bem feito.
Então, acho que esse é o foco e cada vez mais, assim, o papai é difícil de fazer vídeo. Não? E eu também, assim, eu era muito resistente. Até foi uma coisa que a Simoneta me ajudou muito, né? Porque vocês fazem os Sim, a gente não vídeos. para de filmar. Não para de filmar. Verônica, vamos, Tem uma vamos. loja de mostra já naquela empresa de filmagem. Exatamente. Então, assim, a gente foi crescendo juntos, né? Foi vendo que é um diferencial a gente mostrar para as pessoas. Porque eu sempre falo pro papai, a gente sabe o que a gente faz, a gente tem certeza do que a gente faz, mas as outras pessoas não sabem. E antigamente era tudo por indicação. Então a pessoa que te indica, ela já fala sobre o que tu faz, ela já vai dar Sim. aquela introdução. Não é tu que comunica, é ela, Não né? é tu que comunica. E se a gente não comunica para as pessoas que estão fora, né, que vão conhecer a gente às vezes pela primeira vez dentro do Instagram, se a gente não mostra a nossa cara, a nossa comunicação. Eu até fui num encontro com umas gurias de networking e as gurias falaram assim, acho que faz não sei quanto tempo faz. Só, ai, Verônica, eu achei que tu era tão séria, tu é tão gente como a gente. Eu disse, não, mas por que tu achou que eu sou séria, né? Não, porque aquelas fotos, tudo séria, tudo montadinha. Eu pensei, fica a dica, né? Porque eu não sou assim, então que imagem é essa que eu tô passando? Sim. Então, cada vez mais eu vejo que a gente tem que colocar a cara nas coisas que a gente faz, se comunicar. É muito legal a gente fazer essas conversações, podcast, porque a gente consegue expressar, né, realmente o que a gente faz. E a gente consegue também que o pessoal veja que a gente não é de mentira, né? Que tem tanta gente hoje em dia que faz propaganda tudo lá montado, com texto pronto, teleprompter ali. E aí, quando tu vai ver a realidade, a pessoa é completamente diferente, né? Na hora, é toda sabida, faz e acontece. Na hora da execução da obra, a coisa não acontece. Sim, sim. É isso aí que você falou, uma coisa muito importante. As pessoas, elas desconfiam muito de empresas, né? Mas elas confiam totalmente em outras pessoas. Então é importante, né, gerar essa identidade da Verônica pessoa com a Verônica profissional e arquiteta. Mas é um desafio, né, Verônica? É um A parte da desafio. Uma coisa que eu comunicação. sempre vejo assim, pessoas compram de pessoas, pessoas não compram de coisas e nem de marcas. A pessoa precisa ter identificação. E é uma das coisas que eu sempre falo no escritório quando eu vou apresentar uma proposta. Essa conversação que a gente está tendo é uma conversação inicial, mas tu tem que confiar em mim, eu tenho que confiar em ti, porque aqui a gente vai criar um relacionamento. Um projeto é uma coisa que a gente fica 2, 3, às vezes 4 meses com o cliente. E se nesse primeiro contato tu não gostou de mim e eu não gostei de ti, não Se não vai. deu match, Não deu match, não vai dar depois, né? Ah, porque foi bem recomendado. Mas se a coisa não funcionou, não fluiu, é porque não vai dar certo, porque tem que ter confiança, né? Tu tem que se sentir, tu tem que ter confiança na pessoa que tu está contratando. A gente já teve um cliente uma vez, daí eu e o Ney, a gente sempre se reúne pós as reuniões para ver, né? Vai dar andamento, não vai dar. Que a pessoa foi tão machucada com o mercado que ele estava com muita dúvida. E aí a gente faz tanta parte de projeto, execução e gestão de obra. E o cliente falou assim, tá, mas assim, ó, quem que me garante que o teu pai não vai atrasar a obra para tu ganhar mais dinheiro no acompanhamento? nossa, ele foi Aí, longe, hein? aí eu pensei, depois de tudo isso que a gente falou para ele, que a gente mostrou lá o nosso Google tem mais de 150 avaliações, a gente falou que a nossa empresa tem 37 anos de mercado, que se a gente fosse uma pessoa, se fosse ladrão realmente, Se fosse com essa intenção, já tinha sido varrido no mercado. já tinha ido embora, né? Depois de toda essa explicação, a pessoa me solta essa, não é meu cliente. Sim, né? Ele Né? foi muito longe e foi muito infeliz, né? Foi muito feliz. Então a gente explicou que jamais eu faria isso, isso é uma questão de idoneidade, né, de caráter, a gente jamais faria isso, mas quando a pessoa nem fechou o contrato contigo e ainda te fala uma coisa dessa, é porque não deve continuar. Tem que ter a confiança das duas partes, né? Tem que nem que ter. que nem tu disse assim, a primeira coisa é tem uma sinergia, consegue até o ajuste de fala mesmo. Ah, como é que a gente vai conversar? A gente vai conversar pelo WhatsApp, a gente vai fazer ligação, a gente vai fazer chamada de vídeo, presencial. Tudo isso tem que ser combinado. Com O certeza. jeito, as pessoas, né, se dão bem ali conversando, às vezes alguns clientes é um pouco mais difícil ali aquela conversa. Mas, acima de tudo, tem que ter confiança no profissional, né? O profissional está indo ali para prestar um serviço da melhor forma possível. Se não tiver confiança, não tem como dar segmento. Porque vai envolver muitos orçamentos, vai envolver muitas coisas na obra vão acontecer. Valores altos, Valores patrimônio do altos. cliente, sonhos dele, economias dele. Então, realmente tem que ser uma coisa que tenha. Porque o que a gente faz? A gente sempre tenta ter a prova social, né? A gente vai mostrar o que a gente acredita, o que a gente tem de fatos no mercado. Eu sempre mostro dentro do processo de apresentação de proposta, ó, esse projeto custou tanto, por isso, isso e aquilo. Aqui está o antes, aqui está o projeto, aqui está o depois. Então, depois de tudo isso, eu já mostrei e provei para o cliente que realmente é um método que funciona. Se ele ainda não acreditou, então
Sinto muito. A gente não Aquele- consegue atender todo mundo, né? Aquele bom e velho quem eu sou, o que que eu tenho, quem tá usando e com qual sucesso, né, Verônica? Exatamente. É, Se com tudo isso a pessoa não se sentiu segura, aí às vezes não é nenhuma questão da gente transparecer segurança, e sim é uma questão interna da pessoa, né? Que a gente Sim. não vai conseguir sanar e nem suprir. Nem todo negócio vai ser fechado, né? Tem que fazer sentido para vocês e para o cliente. E para o cliente, com certeza. eu gosto muito de fazer aquele comparativo, né, de quando uma pessoa tá com uma doença, ela vai no médico, ela faz questão de revelar todos os sintomas que ela está sentindo, né? E a confiança é tão grande a ponto se o médico pegar um bisturi e for cortar a pessoa, ela tem autorização do médico, né? Para o médico fazer isso, né? E para o profissional da arquitetura é a mesma coisa, né? Tu precisa revelar todos os seus sentimentos, todos os seus sintomas para que o resultado final ele aconteça. E a confiança tem que ser a mesma confiança que tu tem no médico de que ele vai te curar, é que o arquiteto vai conseguir realizar o teu projeto, né? Mas na tua opinião, Verônica, o momento de insegurança é antes do fechamento ou existe alguma outra etapa durante o processo que o cliente também fica inseguro? A parte do projeto é uma parte bem insegura, dependendo do que o cliente já passou, né? Duas Uhum. questões eu acho que são bem inseguras. A questão do projeto ficar como ele quer e a questão de sair totalmente fora do orçamento, desse orçamento ser descontrolado e não ser previsível. Que nem tu falou ali do médico, eu sempre falo. Já tive casos de clientes, graças a Deus são bem poucos que aparecem no escritório para fazer essas coisas, mas uma vez o cliente falou assim para mim, eu apresentei todo o método, a gente tem o briefing, depois a gente tem o estudo de layout, depois a gente vai fazer o 3D, tudo isso vai ser baseado com o que tu me informou que tu ia no briefing. Tá, mas assim, ó, eu vou te pagar e se eu não gostar? Bom, com todo esse método não tem que não gostar. Não, mas e se eu não quero te pagar agora, eu quero te pagar se fica pronto e eu gostar. E aí eu falei para ele, quando tu vai fazer uma cirurgia plástica, que eu vi que a questão havia feito, né? A cirurgia plástica. Tu vai falar pro médico, se eu gostar, eu te pago? Ele vai fazer todo o processo dele, vai ter todo o trabalho, vai ter todos os custos. Mas e nem tu vai só vai pedir uma pagar. pizza assim, né, Verônica? Exatamente, a pizza tu paga só se tu gostar de comer a pizza, né? Tu pediu a pizza como tu queria, tu pediu da loja que tu queria, tu pediu do sabor que tu queria, tu pediu na temperatura de que nem um bife, né? Pediu lá o ponto. Aí não veio exatamente no ponto que tu queria, tu não paga? Você não paga? Faz um ajuste ali e resolve o que tem que resolver. Então, algumas pessoas, ela tem essas ideias muito estranhas, assim. Então, é uma coisa que eu gosto de falar isso pro pessoal ouvir para começar Educar o mercado. a educar o mercado, porque a gente tem colegas que, gabi do céu, né? Que as pessoas fazem isso. Chegam para o cliente, apresentam todo, teve uma reunião, chega lá com 3D, tacou na frente do cliente, quer isso aqui, fechou, legal. Aconteceu comigo recentemente, semana passada. Eu fui apresentar o orçamento, né? Estamos nos conhecendo, né? O primeiro encontro, segundo encontro, fui apresentar o orçamento e a pessoa, mas achei que tu já ia me trazer alguma coisa. E eu não. Alguma coisa é meu trabalho. Como eu havia te comentado. Eu trago, mas eu preciso de 2 assinaturas primeiro. Tem E um Pix. Tem todo o processo, a gente tem que fazer medição, que nem tu comentou, tem que fazer o briefing, porque senão fica uma coisa muito genérica, né? Fica algo que não tem medida, algo que não é feito para o cliente, daí a frustração com certeza é certa. É certa. E aquela coisa, né? Essa sou eu, esse é o trabalho que eu tenho, e você decide se você quer me contratar ou não, né? Ninguém é obrigado a fechar negócio, mas se fez sentido, o primeiro passo é a contratação do profissional, né, Verônica? Com certeza. E é o que eu sempre digo assim, quando a gente tem portfólio, a gente já está há 12 anos no mercado, não foi ontem que eu cheguei, né? Então tu mostra para o cliente todo o teu portfólio, tu mostra como tu trabalha, tu mostra o teu método, tu mostra as validações, e a pessoa ainda tem dúvida e não tem muito o que fazer, né? Sim. É melhor passar ao largo, né? É melhor. Existem coisas que o sexto sentido é melhor ouvir. Tinha um amigo meu que falava que eu achava o máximo assim, João, às vezes é melhor perder do que achar. Né? Algumas coisas são livramento. Sim. Mas, ô Gabi, deixa eu te falar uma coisa. Hoje a gente conseguiu conhecer 3% do Verônica Verso, né? Não, olha, eu tô abismada. Eu preciso saber depois a fonte, eu preciso, né? Porque é uma profissional excelente com diversas ferramentas para fazer o melhor projeto possível para o cliente. E modéstia à parte, esse momento só tem aí parceiras maravilhosas. Verônica, eu quero te agradecer demais pela presença aqui do programa. Eu que agradeço. E quer olhar para a câmera, daquele último recado, né? Pedir para seguir nas redes sociais. Enfim, o programa é teu, pode falar.
Então, que eu digo para o pessoal, se vocês quiserem uma obra completa, que tenha um atendimento de ponta a ponta, do início ao fim, uma obra sem estresse, sem se incomodar, que tenha uma pessoa, um profissional, uma família, que cuide da tua obra e de todo o teu processo de projeto, entre em contato comigo e vamos conversar. Ai, que legal. E agora, João, você que é muito rápido, falar dos nossos patrocinadores. Eu sempre largo para o João, porque ele é excelente para falar dos patrocinadores, ele é muito mais rápido que eu. Agora eu prometo até que eu vou olhar para a câmera certa. Depois o Thaleson vai me matar que eu fiz uma abertura do programa com os patrocinadores olhando para a câmera errada. Mas agora tá certinho aqui a câmera 2. Quero mandar um abraço especial então para toda a turma, meus queridos da Simoneto Móveis Planejados, Grupo Duarte. Você encontra a Simoneto Grupo Duarte em 3 endereços em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 7630, Plínio 1689, agora também na Diário de Notícias, na Torre Cristal do Barra Shopping. E você, canoense, você pode encontrar também a Simoneto em Canoas, na Rua Liberdade, número 46. Precisão milimétrica, garantia de 5 anos total e sem dor de cabeça. Aquele cuidado que a Verônica aqui falou em cada etapa. Um forte abraço também para o nosso time da Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente. Você que está procurando fazer a troca do sofá, a troca da poltrona, mesas, cadeiras e muito mais, você encontra na Via Padova produtos 100% personalizados. Lá você vai poder escolher a sua medida correta de sofá, tecido, cores, texturas, tudo e muito mais você pode encontrar na Via Padova, na Avenida Ipiranga 7630, sobre loja da Simoneto. Um forte abraço também para o meu amigo Felipe Lucas, estive no podcast dele semana passada, é um podcast maravilhoso, um forte abraço, Felipe da Sim Digital, uma empresa provedora de internet gaúcha, agora Simoneto também cliente da Sim Digital, você pode contar com a Sim Digital e a Sim Digital Empresas, né, que agora a gente aderiu, né, a gente saiu do Sim Digital, fomos para o Sim Empresas e cada vez mais confiabilidade e aquele atendimento da empresa que sabe que você, empresário, empresária, não pode ficar parado por conta de internet problemática. Um forte abraço também, agradecimento ao meu amigo Sandro Belo. Semana que vem, agora eu vou estar fazendo uma visita lá, o Sandro Belo, que tem um auditório no prédio dele lá, maravilhoso. Não, o Sandro, ele tem, assim, ó, um super prédio, eu brinco com ele, eu falei, nossa, ele atende tudo, tem todos os ambientes para os clientes, para os parceiros. É isso aí, vou lá estar fazendo uma visita maravilhosa para ele. Então, SB Consórcios e Investimentos Imobiliários, representante da HS Consórcios, que é uma empresa do Grupo Erval. Então, você que está buscando alavancagem financeira e patrimonial, você pode contar com a tradição e com a segurança da SB Consórcios, com o Sandro Belo. E um agradecimento especial também para a nossa querida aqui, Verstein Store, Gabriele Lima, Veste Verstein, você que frequenta aqui o Shopping Total, você mulher que pode estar usando uma roupa tanto para sair, uma roupa para trabalhar, para uma reunião de negócio, tudo isso e muito mais você vai encontrar aqui na Verstein Store do Shopping Total. E um forte abraço também para o meu querido Carlos Klein da Via Condote, João Lacerda veste Via Condote e sempre tem uma Via Condote perto de você, tem aqui no Shopping Total, tem em Canoas, tem no centro de Porto Alegre, então tem várias lojas da Via Condote para você estar sempre bem vestido, seja numa reunião de negócio, seja numa confraternização de amigos. Então chegamos agora no finalzinho, quero agradecer a Fraga e Santos, né, arquitetura completa com a Verônica Fraga, então aqui a nossa parceira que vem aqui contar um pouquinho, 3% desse universo maravilhoso que ela faz aí das suas profissões, né, arquitetura, neuroarquitetura, artista plástica e muito mais. Então é um prazer aqui receber a Verônica. Quer falar um pouquinho também, Gabi? Não, eu quero agradecer por ela. É tão importante a gente ter bons profissionais da área, a gente saber que o cliente vai ser bem atendido, porque assim, quando a gente tem bons profissionais, a gente sabe que influencia o mercado, né? Então é muito importante a gente ter profissionais que nem a Verônica, que se especializam, que sempre buscam aprimorar e entregar um bom trabalho. Eu acho que isso tem um poder muito grande no nosso mercado. Obrigado por ter vindo ao nosso programa e por ter falado um pouco de tudo que tu faz. Muito obrigada. Tem que voltar, viu? Tem que voltar. Sim. É isso aí, então. Gente, obrigado. Uma excelente noite para vocês e excelente semana. Tchau, tchau, pessoal.